O Jornal do Meio-Dia está de volta e o mês de maio, que está quase chegando ao fim, ele é marcado por importantes momentos de reflexão sobre a saúde e os direitos das mulheres, como o Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher e também o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. Essas datas representam marcos de denúncia, mobilização e reivindicação por políticas públicas que assegurem uma saúde integral, digna e com equidade para todo o público feminino. Em Mato Grosso, o cenário é ainda mais desafiador diante do preocupante aumento da violência contra a mulher. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a defensora pública Rosana Leite. Boa tarde, defensora, e seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Eu é que agradeço. Obrigada. O que fazer aí para melhorar a saúde da mulher e para reduzir a mortalidade materna? O que é fundamental fazer? Mesmo com tanto avanço da medicina, infelizmente ainda nós estamos vivenciando situações difíceis para a saúde sexual reprodutiva das mulheres. Nós temos uma lei, a Lei 14.443 de 2022, por exemplo, que é da esterilização voluntária. As mulheres ainda estão procurando a Defensoria Pública para que essa lei seja de fato cumprida. Nós temos o Código Penal, que é de 1940, que trata do aborto legal. Ainda é um tabu, mesmo quando nós falamos, Lúcio, do aborto legal, nós não estamos falando de descriminalização, de nada disso, nós estamos falando de cumprir leis. Ainda é difícil, Camila, porque nós estamos falando do corpo da mulher, nós estamos Aí é a polarização política atrapalhando a vida da mulher. De todas as nessa formas, questão né, do aborto. Lúcio? Sim, de todas as formas, porque o corpo da mulher, ele não é público, ele é da mulher, e nós precisamos que a sociedade entenda, que o poder público entenda de vez, para que as leis sejam cumpridas, para que as mulheres tenham de fato, Camila, o direito sexual e reprodutivo respeitado. Tal como dizem as leis. As leis são lindas, mas nós precisamos que elas sejam aplicadas, precisamos de ações afirmativas para que garanta-se, de fato, para que datas como essa sejam marcadas por reflexão, como você falou. Precisamos refletir se as mulheres estão sendo atendidas nos postos de saúde, precisamos falar muito mais do índice de mortalidade materna, mesmo depois de tanto tempo, de tanto avanço, mas não conseguimos reduzir essa mortalidade materna. Nós estamos vendo crianças ainda falecendo após o nascimento, recém-nascidos, e as suas mães também perecendo. Doutora, em relação a essa lei que garante a esterilização voluntária, eu queria que a senhora escorresse um pouco, trouxesse esse assunto. Tem a ver com a possibilidade, o direito da mulher de buscar uma cirurgia, se não deseja mais, ter filhos. E aí a gente vê muitos relatos, de mulheres que os médicos, até ali os profissionais da saúde, exigem uma autorização do companheiro, do marido. Isso existe na lei? Isso é previsto? O que diz a lei sobre isso? Antigamente sim, Camila. Antigamente necessitava dessa autorização do cônjuge, tanto do homem quanto da mulher. Se fossem casados, se estivessem mantendo um relacionamento amoroso, necessitavam dessa autorização. Hoje não mais. Hoje reduziu a idade. Antes a idade mínima era de 25 anos, hoje é de 21 anos. Não há necessidade de ter filhos ou filhas, não há necessidade mais da autorização nem para a ligadura de trompas das mulheres e nem para a vasectomia para o homem. Mas quem mais sofria com toda a situação eram as mulheres, que precisavam da autorização, tinham também o problema, tem quantos filhos? Quer dizer, a mulher que não desejasse ter filhos, ela era obrigada a esperar determinado lapso temporal da vida, passar toda aquela situação da vida fazendo uso de métodos contraceptivos que muitas vezes poderiam não dar resultado. E hoje não há necessidade mais. Certo. Ele é previsto, ele é realizado pelo sistema SUS, público, pelo SUS? Sim, pelo SUS, com 60 dias no mínimo, 60 dias de procura da mulher, ela tem que passar por uma equipe multidisciplinar, por profissionais da psicologia, da assistência social, para entender quanto a essa decisão delas e a realização do procedimento, como lhe é de direito. Defensora, essa dificuldade da mulher aí na esterilização voluntária passa também pela cultura machista, não é? Pela forma como os governantes, nas várias esferas de poder, tratam a causa
das mulheres. Sem sombra de dúvida. Muitas vezes com discriminação, né? Sem sombra de dúvida, Lúcio. E até o questionamento de muitas mulheres que não desejam a reprodução, não desejam ser mães, não desejam ter filhos ou filhas. Então, por que você não deseja? Eu não desejo porque eu não quero. Então, há que ser respeitada a mulher, há que ter o protagonismo da mulher de fato no nosso corpo, Camila, que isso ainda não é enxergado. Todas as vezes, Lúcio, as leis são criadas de homens para homens, com poucos palpites das mulheres, poucas chamadas dos movimentos de mulheres para discutir as leis. Quando há pauta que se trata do corpo da mulher, dos direitos das mulheres, os movimentos de mulheres precisam ser chamados porque eles representam as nossas vontades. Defensora, a senhora com certeza tem acompanhado essa questão do fechamento, gerou até uma polêmica aqui em Cuiabá, de salas para o acolhimento e atendimento de mulheres que foram vítimas de violência. Aconteceu isso, a prefeitura explicou que foi uma exigência do Ministério da Saúde, porque aquelas salas estavam atrapalhando ali o fluxo de ambulâncias nas unidades, e agora esse atendimento está exclusivo, sendo realizado lá no HMC. A Defensoria tem atuado para buscar, para esclarecer mais informações, porque é algo que foi feito, mas que com certeza está fazendo muita falta. Ano passado, mais de 11 mil mulheres buscaram esse tipo de atendimento. Na verdade, deveria ser ampliado e não reduzido, né? Sim, com certeza. As ações afirmativas, elas necessitam ser ampliadas, elas fazem parte do arcabouço dos direitos humanos que não podem ser restringidos, não podem ser reduzidos de forma alguma. Nós temos que ampliar esse atendimento. Eu conversei com a servidora da prefeitura, Fabiana Soares, eu digo o nome porque ela me atendeu muito bem, e ela ficou de marcar uma reunião com a nova secretária de Assistência Social, a doutora Hélida, também com a Coronel Radassa, que é a secretária da Mulher. Vamos conversar a respeito dessas e de outras situações, tal como a Casa da Mulher Brasileira também. Então, eu pedi essa pauta para entender melhor toda essa situação, porque as mulheres necessitam, porque nós estamos presenciando os muitos feminicídios, as muitas violências contra as mulheres querem ajuda, as mulheres querem socorro. E elas só conseguem acreditar no poder público se há eficiência, Camila, se há eficácia das leis que devem atender as mulheres. Esses espaços devem garantir essa eficácia da lei. Defensora, pela defesa que a senhora faz dos direitos das mulheres há muito tempo, eu gostaria de repercutir uma polêmica nacional com a senhora. Nessa semana, no Senado da República, um senador virou para uma ministra. Primeiro ele disse: olha, eu acho que a senhora tinha que ser submissa. Aí, não contente com isso, ele falou o seguinte: se ponha no seu lugar. Isso ajuda a explicar toda essa violência contra a mulher que a gente acompanha quase todo dia? Sem sombra de dúvida, Lúcio. Ali mostra realmente o machismo estrutural que alimenta o patriarcalismo e que faz vítimas todos os dias. O machismo estrutural e a cultura do estupro faz vítimas mulheres todos os dias. Nós estamos reféns de toda essa situação que estamos vivenciando, e ali foi demonstrado. Você imagina, nós estamos falando de uma autoridade, de uma ministra. O que não acontece com outras mulheres que não são autoridades? Então, pensar realmente o que a violência contra a mulher tem trazido para toda a sociedade, como ficamos entristecidos, entristecidas e perdemos mulheres, tal como a Gabriele, que foi assassinada. Então, essa forma de tratamento à mulher que nós presenciamos nacionalmente contra a ministra Marina Silva, ela reflete tudo o que nós passamos cotidianamente, dentro e fora de casa. E o machista dificilmente seria corajoso, não é, de falar isso para um homem, né? Mas para a mulher ele fala, né? Para a mulher é muito mais fácil, né, de se falar. Muitas coisas que se falam para as mulheres não falariam para homens. Doutora, infelizmente, né, a senhora mencionou o caso muito triste da Gabriele, que foi assassinada, né, pelo esposo, deixando 2 filhos, né? Mato Grosso, mais uma vez figurando aí, né, se mantendo nesse triste ranking dos casos, né, de feminicídio em todo o país. É uma realidade que é difícil de mudar, mas a gente tem que falar
para surtir algum efeito. É muito dolorido, Camila. O feminicídio que aconteceu com a Gabriele mostra que o feminicídio, de fato, é um crime de ódio. Os familiares disseram, e o que eu estou relatando é o que eu vi pela mídia, o que eu acompanhei pela mídia. Não estou acompanhando o processo, mas pela mídia o que eu vi, que a Gabriele não só foi morta, ela foi torturada. Sim. Então, ali reflete todo o ódio. Espancada. Perseguida ao longo de anos por ele. Perseguida. Foi um feminicídio anunciado, Lúcio. Ali estava sendo anunciado. Sim. Com certeza, a Gabriele, ela vivia no ciclo da violência doméstica e familiar e ela não conseguiu romper com este ciclo. Infelizmente, foi mais uma vítima desse crime de ódio que é o feminicídio. E por incrível que pareça, antes de encerrar, ainda tentaram passar pano para o assassino. Muito obrigado, defensora. Obrigada, uma boa tarde. Eu é que agradeço, contem comigo. Obrigada.